Saudações a todas, a todos. Estamos meditando o Evangelho de São Lucas e estamos naqueles capítulos que são próprios de Lucas, ou seja, do capítulo 9, versículo 51, até capítulo 19, versículo 28, a grande subida para Jerusalém. Então, Lucas concentra neste quadro que ele cria os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Ele cria um ambiente de viagem que é real, embora as etapas não sejam geograficamente exatas, e não é preocupação dele, mas Jesus vai para Jerusalém. Isso é histórico. Neste percurso, dividido em etapas, marcadas cada vez pela palavra viagem ou andar, ele vai passando seus ensinamentos. Diferentemente de Mateus. Mateus e Lucas, que leram anteriormente as fontes existentes, inclusive Marcos, se organizam de forma diferente. Mateus junta as palavras de Jesus em 5 grandes sermões. Sermões catequéticos que dão uma base ao discípulo que segue Jesus. Aqui Lucas faz diferente, ele faz a viagem de Jesus para Jerusalém, marcando as etapas. E como é que começaram essas etapas? Quando se completaram os dias da sua assunção, os dias em que ele devia ser levantado tanto na cruz quanto na ascensão, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Jesus volta o seu rosto para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho. E depois, no versículo 57 do capítulo 9, enquanto prosseguiam viagem, essas expressões marcam as etapas da viagem. Então, nós já vimos o início da primeira etapa, recordando que estes discípulos vão à frente e não são bem acolhidos na aldeia dos samaritanos, porque os samaritanos sabiam que Jesus ia para Jerusalém. Problema, samaritanos e judeus. Jesus censura os apóstolos que querem destruir aqueles samaritanos, e esta etapa termina exatamente com a parábola do bom samaritano. O samaritano, que podia ter sido destruído no início desta viagem, é aquele que vai cuidar do homem que está à beira da estrada. É interessante que esta etapa comece com a rejeição dos samaritanos. Os samaritanos rejeitam o Jesus histórico e o encontram no homem que está à beira do caminho, que afinal é o mesmo Jesus. Mas aí o Jesus que está presente na nossa vida de cada dia. O Jesus histórico é o Jesus que entra na discussão com os seus contemporâneos, que não compreendem bem quem ele é. E nem os discípulos compreendiam no primeiro momento. Essa grande dificuldade tem que ser superada pelos discípulos para chegarem a perceber quem é aquele que eu estou seguindo. Eu estou seguindo o Cristo verdadeiro ou o Cristo da minha imaginação? O Cristo das minhas conveniências? E muitas vezes é isso que fazemos. E, sobretudo, que vamos perceber nas etapas, quando o caminho se transforma em religião, quando as estruturas religiosas com seus símbolos e sinais tomam conta da pessoa que é o seguidor do Cristo num caminho. Então, nos paralisamos muitas vezes. Então, nessa primeira etapa, Jesus toma a decisão de ir para Jerusalém, os discípulos tentam entrar numa aldeia de samaritanos, são rejeitados, eles se sentem poderosos e querem fazer descer fogo do céu para acabar com aqueles samaritanos. 3 vocações, e Jesus vai dizer claramente, não me sigam por interesse, não vão encontrar nada.
Os 72 que são enviados em missão, com a confiança na providência e não com a confiança nos meios de que dispõe. A alegria deles, que consiste não no bom êxito da sua obra, mas em ter o seu nome escritos no céu. E, enfim, Jesus que se volta para eles e diz: o que fizerem para vocês, estarão fazendo para mim. Ele se põe decididamente também do lado dos discípulos, né? E aí, o que devo fazer para ter a vida eterna? A lei do amor prático, que os discípulos saibam disto e aprendam com o samaritano que queriam destruir, que Jesus se encontra naquele homem que está na beira do caminho. Não é fácil reconhecer Jesus naquele homem, mas é reconhecido por alguém que não era judeu, que era estrangeiro, que era samaritano e que faz tudo o que tem que fazer. Passando para a segunda etapa, vamos dar este nome, o versículo 38 do capítulo 10 vai começar: estando em viagem, entrou num povoado. Vamos ver isso em seguida.